Depois de descobrirem todas as terras e navegarem todos os mares, havia chegado a hora de explorar os ares por onde ninguém havia tentado. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Como seria possível fazer um cruzamento pelo ar do Oceano Atlântico em 1922, apenas 16 anos depois que Santos Dumont ter decolado por meios próprios pela primeira vez? Desculpem o barulho, mas é que está ventando muito, vai começar a chover aqui em Portugal depois de muito tempo. Não havia rádios de auxílio, não havia rotas, não havia instrumentos, mas os navios cruzavam o Atlântico. Então haveria de ter um jeito de conseguir atravessar esse Atlântico pelo ar, não é mesmo? Foi assim que dois oficiais da Marinha de Guerra Portuguesa, os comandantes Jorge de Sacadura Freire Cabral e Carlos Viegas Coutinho, iniciaram os estudos para fazer aquela que seria a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Claro, alguns aviadores já haviam cruzado o Atlântico Norte, como o Alcock e o Brown, em 1917, mas o Atlântico Sul era muito mais vasto, muito mais impossível, muito mais longo, muito mais difícil. Afinal de contas, precisa cruzar a linha do Equador, né? Como era da Marinha, o Gago Coutinho simplesmente inventou um sextante com horizonte artificial e bolha de nível. Olha só, o sextante já existia, tá? Porque era assim que os navios cruzavam. Mas os navegadores precisavam enxergar o horizonte. O que o Gago Coutinho fez foi incrível. Ele criou um sextante que não precisava ter a linha do horizonte como referência. Ele criou um horizonte artificial. Então olha só, o Gago Coutinho inventou um sextante lá em 1919 que continua sendo usado até hoje na aviação. Até hoje ele pode ser usado, não é que ele continua sendo usado, tá? Pois bem, inventado o instrumento, eles fizeram primeiro um voo de teste entre Lisboa e a Ilha da Madeira, usando esse avião aqui, ó. E foi um sucesso a travessia. Então eles estavam prontos para resolver o problema da navegação. Agora eles só precisavam resolver mais um problema, a autonomia do avião. O ferry que eles iam usar não tinha muita autonomia. Então, o que eles fizeram? Bom, pegaram 3 navios da Marinha, e esses navios partiram 5 dias antes deles decolarem com o avião. E esses navios serviriam de apoio para combustível, para qualquer problema que eles tivessem durante a travessia. E aí no dia 30 de março de 1922, partem os 2 pioneiros decolando de Lisboa, perto da Torre de Belém, onde eu estive visitando lá e de onde também saíram tantas caravelas para desbravar o mar. Na boa, até arrepia, viu? Porque eu tive lá de onde os caras decolaram, eu tive lá de onde Cabral saiu e todos os outros, Vasco da Gama, todos os navegadores dessa época. Aliás, dá uma estudada nisso que é muito legal essa parte da história da humanidade. A primeira etapa foi de Lisboa até as Ilhas Canárias, sem problemas. A segunda etapa foi das Ilhas Canárias até o arquipélago de São Vicente, em Cabo Verde. E ó, foram quase 10 horas de voo, sem problemas também. Só que o grande desafio ainda estava pela frente, que era decolar de Cabo Verde e seguir para Fernando de Noronha. Ia dar mais ou menos 11 horas de voo. E só com muita sorte o combustível ia dar para fazer essa travessia. Seriam 2.500 quilômetros só de mar pela frente. Teria coragem em 1922? Pois bem, eles fizeram a travessia, só que quando estavam chegando perto de Fernando de Noronha, os cálculos de combustível que eles usavam, essa régua de ventos aí, eles perceberam que o avião não estava muito veloz e que a autonomia não ia dar para chegar até Fernando de Noronha. Mais uma vez, o sextante de precisão do Gago Coutinho ia ter que servir para alguma coisa. E ele colocou um novo rumo para chegar nos Penedos de São Pedro e São Paulo, que é um pedacinho de pedra no meio do Oceano Atlântico. E ele chegou lá. E aí ficou provado mais uma vez a precisão astronômica do sextante que foi adaptado pelo Gago Coutinho. Só que assim, não tem lugar para pousar em São Pedro e São Paulo, então eles tiveram que pousar no mar.
mas tudo bem, que era um hidroavião. Só que as ondas estavam um pouco maiores do que era necessário para fazer um pouso seguro. E aí um dos flutuadores quebrou e o avião começou a afundar. Eles foram resgatados pelo navio República, que é um daqueles 3 que saíram antes para dar suporte. E esse navio seguiu para Fernando de Noronha. O fato é que depois de 11 horas de voo, eles haviam entrado para a história como os primeiros a cruzarem o Atlântico Sul da Europa até quase a América do Sul, mas faltava um pedacinho ainda. Aí o governo português, que estava interessado muito no resultado dessa travessia, enviou um avião para Fernando de Noronha, de navio, obviamente, o avião foi de navio para Fernando de Noronha, para eles concluírem a travessia. Como o Sacadura Cabral, que era o piloto, né, e o Gago Coutinho, o navegador, queriam completar a travessia da maneira mais correta possível, eles montaram um avião lá em Fernando de Noronha, que veio de navio, e eles resolveram decolar de Fernando de Noronha e seguir até os São Pedro e São Paulo, que eram os rochedos, e depois seguir em direção ao Brasil, para fazer a travessia da maneira mais correta. E assim eles fizeram. E nessa segunda travessia, já afastando dos rochedos, aconteceu uma pane de motor. E agora o avião estava sem motor, ia ter que pousar na água novamente em emergência. Pousar em emergência no meio do oceano seria quase uma profecia do poema de Fernando Pessoa, que diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal. Mas felizmente eles não morreram. Eles conseguiram pousar em emergência e dessa vez muito bem, porque o avião não afundou. Ficou aguardando chegar o socorro, o navio. Só que o navio demorou tanto que os flutuadores não aguentaram. E o avião começou a afundar lentamente e afundou. Quando chegou o resgate, eles só tinham os equipamentos. E foi um navio inglês que socorreu eles. Aí deixaram eles novamente em Fernando de Noronha. E chegando em Fernando de Noronha, tentaram novamente com o governo português mais um avião para completar a travessia. Só que não tinha mais avião disponível, mais ferry. Então eles mandaram um ferry um pouquinho menor, acho que era o ferry 17, para terminar a travessia. Só que o ferry 17 tinha menos autonomia. No dia 5 de junho, então, eles decolam de Fernando de Noronha e finalmente chegam a Recife. Haviam completado a travessia com 3 aviões. De Recife foram para Porto Seguro, Bahia, não, acho que Bahia primeiro, Porto Seguro depois, Vitória e aí Rio de Janeiro. Quando pousaram no Rio de Janeiro, foram recebidos como heróis no Brasil. E agora uma curiosidade, vocês sabem por que esses desbravadores resolveram fazer essa travessia? Foi para comemorar o centenário da independência do Brasil. Olha só, portugueses fizeram a primeira travessia do Atlântico Sul para comemorar a independência do país que era a colônia deles. Olha que, sem palavras, né, para o povo português. E claro que eu não posso lhe agradecer o acesso a todo esse acervo aqui, agradecer à Força Aérea Portuguesa por ter permitido a gravação com esse cenário de fundo. Temos ali a réplica do 14 bis, temos o Demoiselle, temos um dos primeiros aviões que foram usados em treinamento na Força Aérea Portuguesa. E então daqui de Portugal, nesse maravilhoso Museu do Ar que fica em Sintra, eu deixo as minhas saudações aeronáuticas para o povo português. Tem um mundo de história, não só de caravelas, mas de muito pioneirismo na aviação. Então, esse foi o Senta Que Lá Vem a História de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.